Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a evocação no Ars Almadel. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Olá, pessoal! Antes de começar então esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês o nosso Almadel. Ele é feito de cera de abelha pura, conforme a tradição da Goécia, né? Ele está no livro Ars Almadel, que é o quarto livro dos 5 que compõem as clavículas de Salomão, o Lemegeton. Ele tem horários certos para fazer, tem um monte de rituais que se faz na hora do sol, no dia do sol, certinho. E existem outros que são feitos de outra cor, mas esse é o branco e a gente fez conforme a tradição, na hora certa, no dia certo. Aqui embaixo da bola de cristal, como vocês podem ver, tem o selo do anjo feito no pergaminho virgem. O primeiro selo que se faz para poder inaugurar o Almadel, ele é feito de ouro. Mas depois, para chamar outros anjos, a gente fez de pergaminho virgem mesmo. Aqui embaixo, no Almadel, é colocado um recipiente de barro, no caso aqui é de porcelana, né? Deve ser da mesma cor do Almadel, para queimar então o incenso do anjo e as ervas aromáticas ou resíduos. Olá, pessoal! Às vezes a gente vê nos nossos comentários, né, muita gente tem muito comentário, mas sempre aparece uma pessoa que escreve até bem, com uma certa erudição, mas não fala coisa com coisa. Por exemplo, a pessoa diz o seguinte: vocês falam dessas entidades como demônios, só que eles não são demônios, eles são gênios. Gente, nós já falamos isso 1000 vezes. Gênios e de djinns têm a mesma significação. A palavra gênio vem do árabe, de jin, que significa demônio. É a mesma coisa, que significa espírito, daimon. É a mesma coisa, tá certo? Então, se você pesquisar lá atrás, você vai ver uma mesma significância. Outra coisa, nós evocamos esses seres há muitos e muitos anos já. Muito tempo antes até, o José já fazia as evocações antes de me conhecer. Na Telêmic Golden Dawn, ela fazia evocações lá, quer dizer, era um grupo muito fechado, mas um pessoal que realmente tinha sabedoria. E eu também. Então, pessoal, quando nós passamos uma informação, nós passamos porque nós sabemos o que a gente está falando. E esta mensagem, ela constitui em alerta, porque esse conhecimento arcano, que a pessoa disse que nós estamos passando, já está sendo transmitido desde a Idade Média. Então, pelo contrário, a gente está ajudando as pessoas a esclarecer sobre esses assuntos. Tá? É isso que eu queria dizer para a gente começar o nosso vídeo. Olá, pessoal! Já que entramos nesse assunto, também quero esclarecer uma outra parte, que as pessoas estão falando: esses gênios da Goécia são os antigos deuses que foram demonizados, mal compreendidos pelo cristianismo e outras religiões com o passar dos anos. Também já pensei assim, só que as coisas não funcionam assim. Os deuses antigos foram demonizados, só que nessa demonização, nessa criação que falaram, que fizeram sobre eles, criou-se uma egrégora paralela. Não tem como demonizar um Deus. Um Deus sempre vai ser um Deus. Mas pode-se criar uma forma de pensamento e posteriormente uma egrégora forte que vai ter as características criadas por essa religião ou grupo de pessoas que demonizou este Deus. Então não se trata dos mesmos deuses antigos. Eu não posso dizer que Baal é o mesmo Deus, né, Baal dos antigos, que salvou o Deus Dagan, né? A gente fez um estudo. Se você comprar qualquer livro de Goécia, você vai achar umas descrições ridículas sobre os 72 espíritos, inclusive a Goécia do Aleister Crowley, né, que não fala nada demais, nada do que os outros já falaram, apenas acrescenta a foto de um daimon muito conhecido
por trazer riqueza, né? E também não fez nenhum comentário, porque logicamente tratava-se de um pacto cujo intuito era somente divulgar seu selo e sua foto para trazer riqueza para ele mesmo, né? Obviamente. E continuo falando. Eu vou mostrar para vocês depois, em outro vídeo, os nossos estudos sobre os 72. No que você encontra, por exemplo, nas clavículas de 4, 5 linhas de descrição, a gente tem 2 páginas sobre cada um deles, porque a gente foi fazer um estudo ao longo do tempo, inclusive sobre a origem, a etimologia do seu nome, da palavra, e a gente percebeu que essas entidades que estão ali não são as mesmas. Elas foram criadas a partir do nome de deuses antigos, mas não são as mesmas entidades, não têm a mesma energia, e é por isso que a gente hoje se posiciona de forma contrária a Goécia. Existe uma pesquisa, obviamente científica, que partículas de antimatéria elas estão existindo aqui, nesse momento, onde nós estamos, no plano físico. E é claro que com o passar do tempo, né, nós vamos envelhecendo, a antimatéria vai tomando conta do nosso corpo. Por isso vai esse processo de envelhecimento, nós vamos um dia vamos adoecer, né, se tivermos uma morte natural, e vamos morrer. Por quê? Porque vai chegar o momento que a antimatéria vai vencer o corpo, né, e nós vamos simplesmente fazer uma transição para o plano espiritual. Muito bem, o que acontece? Estas entidades, os daimons, eles são carregados por esse tipo de energia. A formação dos daimons é a antimatéria. É por isso mesmo que quando há um caso de possessão, que é raro, veja bem, tá? É raro. O que mais existe é a obsessão por parte de espíritos desencarnados, ou seja, que tiveram existência física. Já os daimons não, eles sendo formados por antimatéria, eles simplesmente destroem a pessoa. Um caso de possessão plena é extremamente difícil. Por isso que os padres da Igreja Católica, eles estudam por anos a fio sobre isso, para tentar recuperar uma pessoa que é grave, pessoal. É muito, muito complicado quando existe um caso desse tipo. Então vem uma pessoa falar que isto é bom, não tem como, gente. Tá? É muito importante que a pessoa precisa entender e perceber também que você não sabe mais do que a Igreja Católica, que estuda esses seres há 2000 anos. Não é brincadeira, pessoal. Tá? Então é isso que eu queria começar, né, a gente falar para vocês terem esse entendimento. Mas hoje a gente se propôs a falar sobre as evocações angelicais, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós já mostramos o Almadel para vocês. Esse Almadel a gente fez há muitos anos atrás. E antes de entrar propriamente nas evocações angelicais, que era uma coisa muito legal mesmo, no nosso curso de Goécia, que a gente fazia presencialmente 2 a 3 vezes por ano, no máximo 4, eram as evocações dos anjos, porque elas causavam, né, muitas sensações fortes nas pessoas, muito mais do que a evocação dos gênios da Goécia. Mas o que eu quero frisar antes, né, é que o sistema goético ele é todo baseado na segurança que o mago teria através dos nomes de Deus e dos arcanjos. Né? Mas então vamos pensar assim com objetividade e clareza por que eu hoje acho completamente desnecessário. Não é nem que eu sou contra, eu não tenho medo de demônios, não nos ferramos com eles, nem nada. Apenas percebemos que são desnecessários, porque 4 arcanjos seguram 72 demônios. Para começar, então para que eu quero evocar 72 que têm energias pesadas, duvidosas, descrições duvidosas de origens incertas, se eu posso evocar 4 anjos que não vão me causar mal e que poderiam realizar meus desejos? Além disso, existem 72 anjos também. Eu sei que as pessoas pensam, as pessoas não se acham dignas, elas se consideram pecadores indignas dos desejos que elas têm, então por isso elas preferem pedir aos demônios, achando que não serão julgadas. E isso também já é um grande erro, né? Porque o ser humano é a maior manifestação da luz e das trevas. Você é um ser feito à imagem e semelhança do Criador, dotado de razão. Como que você não vai ser digno de alguma coisa, né? A gente já tem tudo, já nos foi dado no momento da nossa criação, no momento que a gente nasce. A gente só precisa se harmonizar com o universo para obter essas coisas, para que essas coisas
fluam, que elas venham até nós automaticamente. Então isso já é um erro, a pessoa pensar isso, e esse é um erro mesmo causado pela ignorância, porque o maior demônio que existe é a ignorância. A gente já conhece até a história de São Cipriano. São Cipriano deixou o diabo porque ele não era páreo para as forças do bem. Nunca vai existir páreo para as forças de luz e de criação, porque os deuses são luz, criação, expansão contínua, donos de tudo, provedores da vida e de tudo. Como que a gente vai pedir algo para alguém que não é dono? Cada um só pode dar aquilo que tem, né? E no caso aqui nós estamos oferecendo para vocês conhecimento. É a única coisa que a gente pode oferecer. Os arcanjos, eles são também conhecidos como discos solares. O que significa isso? Significa que são seres carregados de energia prânica, energia pura, regeneradora, tá certo? Inclusive, o arcanjo Rafael é conhecido pelas curas espirituais que ele proporciona às pessoas que conseguem entrar em alinhamento energético com ele, tá? Então, os arcanjos, eles regeneram a nossa energia, tá? Eles nos fazem bem, o choque deles é tão forte que no momento das evocações na bola de cristal, todos sentiam a presença do arcanjo com os mais variados tipos de vibração, de acordo com o tipo de mediunidade da pessoa, mais ou menos atrativa, né? A pessoa sentia aquela vibração forte. E o mais interessante ainda, mensagens eram passadas de um para outro sem conhecer. Então você tinha lá 20 pessoas que não se conheciam, e de repente passando mensagens para a família, coisas que iam acontecer, inclusive um fato que foi muito, muito marcante, que a Gisele vai contar para vocês. Uma vez nós recebemos uma notícia muito grave e que aconteceu na mesma semana, foi do terremoto que destruiu o Haiti. O anjo que passou essa mensagem para a gente foi o arcanjo Cassiel, que a gente sempre chamava mais o Cassiel e o Tzafkiel, por causa que as evocações eram feitas no sábado. Os cursos da IE geralmente duravam o dia todo, começava no sábado 1h da tarde e ia até 3, 4 horas da madrugada numa maratona incrível, porque as pessoas vinham de longe. Muitas pessoas vinham até de fora do país ou de outros estados. Então a gente sempre fez cursos assim muito longos, presenciais. Eram bastante cansativos, mas valiam a pena. Valeu a pena porque no final do curso ninguém queria ir embora, então ficava aquela energia, e todo mundo carregava as baterias no final, né? Mas isso resultava num grande conhecimento para todos ali presentes. Tudo feito com muito critério, toda a proteção feita para todos que estavam ali, né? E isso a gente sempre zelou com muito cuidado e sempre tivemos bons resultados com tudo que a gente fez. E além de seguir todas as instruções também do Almadel, a gente sempre fez mais ainda, né? Para ter mais resultados. Eu acho que pelo pessoal vir muito assim, com más intenções, porque evocação, né, de demônios, então atraía pessoas muito carregadas mesmo para ir e para os rituais. Então acho que por isso que eles se sentiam muito bem também na evocação angelical. Teve gente que chegou a falar outras línguas, tinha gente que caía e não conseguia levantar enquanto o anjo não ia embora. Aconteciam muitas reações assim inesperadas, espontâneas, que a pessoa não conseguia se controlar, ela não conseguia controlar o corpo dela, não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de dançar, falava em outras línguas, falava de pessoas, recebeu mensagens de pessoas desencarnadas da vida de outras pessoas que ela nem conhecia, não tinha como, né? Então foi um negócio bem legal mesmo, assim, foram experiências muito ricas e que fizeram a diferença no nosso caminho. Deixa eu tentar passar para vocês como eram essas manifestações. Na nossa comunidade existe uma foto que vocês vão ver uma formação que foi feita com a fumaça do incenso. É uma formação praticamente humana, tá? Não há edição, não há nada, isso foi o que nós fizemos hoje aqui, antes de gravar esse vídeo, tá? Então, esta formação, vocês imaginam o seguinte, ela subia pela bola de cristal e chegava a quase 1,90 m de altura, dando aquela formação de um ser humanoide, alguma coisa assim. Quando isso se manifestava, a sala que a gente fazia esse trabalho, não era uma sala muito, muito grande, era uma sala pequena, então as 20 pessoas que ficavam lá, ficamos todos em volta, né? Meio ombro com ombro, mão né? com mão, assim, mão com mão. cadeia. Desta maneira a gente formava aquilo que é chamado de cadeia mágica, tá? E aí
as manifestações começavam a ocorrer. Primeira coisa, a sala podia estar o maior calor que fosse, aliás, Tambaú faz muito calor, né? A sala ficava gelada, mas muito gelada. O ambiente lembrava neve, uma coisa assim absurda, que é o arcanjo de Tzadkiel, ele traz esse tipo de energia. Uma coisa que eu lembro até hoje, eu acho que era uma moça, ela estava com muita raiva de alguém que ela tinha comentado, não lembro muito bem os detalhes. A energia do anjo foi tão forte com ela, que ela, com os pés no chão, a gente ficava descalço, ela começou a pular de um jeito muito estranho. Ela fazia assim, ó, com o calcanhar. Então, quer dizer, tentem vocês ficar só no calcanhar, pulando. E ela pulou, e pulava alto. Era a energia do arcanjo. E ela ficou por um tempo até ela desfalecer, e logo em seguida ela já levantou. Parece que eliminou aquela energia, aquela coisa pesada, aquela coisa densa que ela estava. Isso para vocês entenderem o que era. Não tem, eu acho assim, é claro que eu participei de muitas sessões de Umbanda, de centros espíritas, tá? Não tem nada parecido com isso. É uma coisa formidável, o pessoal saía maravilhado. Interessante que o pessoal vinha para um curso de Goécia, pensando exatamente na evocação que iríamos fazer no templo, mas de repente o arcanjo, ele tomava o lugar e era fenomenal, principalmente por conta das mensagens, uma mais linda que a outra. Tá? Infelizmente a gente não podia gravar, não tinha como, era proibido, né? Qualquer tipo de celular, essas coisas, até as entidades diziam que não podia fazer isso mesmo. Mas que era maravilhoso, e inclusive milhares de pessoas estiveram nos nossos cursos presenciais, e talvez alguém possa dizer alguma coisa nos comentários aí. Os grimórios de magia salomônica são chamados de Chave de Salomão. São compostos de 5 livros que são atribuídos ao rei Salomão, mas provavelmente não foram escritos por ele. Acredita-se que ele apenas dominava essa arte, mesmo porque Moisés já praticava a arte de evocação de demônios, de gênios e anjos muito tempo antes de Salomão. O livro Ars Paulina, por exemplo, foi recebido pelo apóstolo Paulo muito tempo depois de Salomão. As versões que nós temos hoje em dia foram escritas por muitos magistas no decorrer da história. Por exemplo, Dr. Rudy, Colin de Plancy, e depois pela antiga ordem Golden Dawn, através do Aleister Crowley e Edward White. Também acredita-se que muitas impressões contidas nesses grimórios tratam exatamente dos resultados das práticas desses magistas, tais como impressões, visões que eles tiveram nesses rituais e mais alguns detalhes e impressões que eles acharam importante acrescentar no grimório. O Lemegeton é composto por 5 livros, a saber, são Ars Teurgia, Ars Goécia, Ars Paulina, Ars Almadel e Ars Notória. O primeiro livro, Ars Teurgia, indica os espíritos vindos dos 4 pontos cardeais, e ele foi originalmente compilado por Tritêmios em 1500 depois de Cristo. O Ars Teurgia apresenta 16 espíritos. Alguns são governantes das 4 direções e direções intermediárias, e outros são da hierarquia de duques, que podem ser evocados diante do magista. O ocultista Sper, criador da magia do caos, se utilizou desses espíritos para criar os seus sigilos. Sper evocou esses espíritos e fazia pedidos para eles, mas no processo de sigilização ele não especificou que espírito estava dando essas respostas, esses símbolos e palavras criptografadas, das quais ele se utilizou para fazer os sigilos. O Ars Goécia, ou simplesmente Goécia, ou ainda Teurgia Goécia, ou a Chave Menor de Salomão, que foi utilizada por diversos magistas na história, era a evocação de 72 espíritos infernais, dentre os quais, em alguns casos, contrabalançavam com os 72 arcanjos da Cabala. O Ars Paulina tem seu nome derivado da hipótese do apóstolo Paulo ter subido aos céus através de visões e aprendido a arte de evocar e de dominar os espíritos diretamente com os arcanjos nos céus. Inclusive, algumas dessas visões estão citadas no Apocalipse. O Ars Almadel
que é derivado do sistema de magia árabe, também chamado de Al-Mandal. Ele evoca a presença dos anjos das 4 altitudes, Ares ou Étires. O quinto livro, Ars Notória, ele consiste na criação de selos, sigilos, símbolos, pantáculos, todos eles com objetivos para se lembrar do passado, conhecer o futuro, conseguir o amor de qualquer pessoa ou ter conhecimento de todas as ciências. Acredita-se que Salomão tinha grande sabedoria para fazer uso desta arte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda vem muito mais informação para frente. No próximo vídeo nós falaremos sobre a vida do rei Salomão. É isso aí. E se você gostou, já deixa um like aí pra gente, tá? Deixa o seu comentário. Se inscreva no canal e compartilhe. E até a próxima. Tchau, pessoal.